Primeiro, obrigado pela presença de todos. Queria agradecer a Insider pelo espaço de contar um pouco desse case, que é muito especial para a gente. E também agradecer o Renato pela presença para contar, que foi o grande idealizador de todo esse movimento, inclusive de trazer a gente para perto da Creamy para fazer de fato esse projeto, que o resultado foi bem interessante. A gente vai contar um case que vai falar um pouco sobre atribuição, sobre como a Creamy ela aumentou o ROAS e a receita, redefinindo a atribuição de canais como TikTok e CRM. E, além disso, não só falar de atribuição, mas como uma liderança forte em growth é extremamente importante para fazer um plano de crescimento. E foi algo que a Creamy conseguiu fazer com muita maestria, tá bom? E aí a gente vai entrar nos detalhes da tecnologia, de como a atribuição First Click e Markov destravaram escala sem perder ROAS, tá bom? Aí eu vou contar um pouquinho do case, mas eu quero deixar o Renato contar com as palavras dele também. Só apresentando um pouquinho a Nemo. Hoje a Nemo é a maior plataforma de atribuição da América Latina. O que é atribuição? É basicamente a gente conseguir mensurar o retorno das nossas iniciativas, né? O mercado utiliza muito o que a gente chama de last click para medir seja o retorno de CRM, seja o retorno de mídia. E a gente tem feito um trabalho interessante com algumas marcas como Nestlé, WePink, Shop Together e a Creamy para mudar esse cenário de atribuição, tá bom? Então, contando um pouquinho do case, basicamente assim, o TikTok vendia, mas os relatórios diziam que não. O case não é só sobre TikTok, existe uma série de outras coisas que mudaram com essa questão da atribuição, mas num primeiro momento, olhando o Google Analytics, o TikTok reportava 1,42% das vendas, quando a gente olhava uma visão de last click. Só que a receita real atribuída a TikTok era 9,36%. Então quase 8 vezes a mais, e é um pouco disso que a gente quer contar aqui, porque o social ele começou a ter uma participação muito maior do que a que eles tinham nos relatórios. Dando um pouquinho de contexto, antes a Creamy ela utilizava o Google Analytics e a Last Click para mensuração, e o time de mídia ele era cobrado por ROAS de mídia. Então, basicamente, o time era cobrado, vamos gerar o máximo de ROAS possível. Só que tinha um problema. Quando a gente fala do Last Click, o ROAS de Google era 5 vezes maior do que o ROAS de Meta. Então se tornava uma escolha quase que óbvia investir no canal que tem mais ROAS. Só que a grande questão é que isso estava mascarando algumas oportunidades de crescimento que aí o time ele conseguiu mudando essa questão do modelo de atribuição. Então eu lembro que o Renato ele trouxe a seguinte questão, né? Uma dúvida, eu até lembro do Renato contando um pouquinho que o Google ele era o principal canal e a marca dava muito desconto para vender, porém ainda assim não era o melhor preço do mercado. Então aí eu vou deixar o Renato contar um pouquinho como que era antes e também a gente entra nessa necessidade de um modelo de atribuição diferente. Bom dia pessoal, estão ouvindo bem? Legal. Vocês conhecem a Creamy? Todo mundo aí? Tem concorrente aí também, não? Tem lá. Eu vinha, contar um pouco da história para poder explicar o porquê que a gente teve essa hipótese aqui, né? Eu vinha já do mercado de estética, de outras empresas, e já que a maioria conhece a Creamy, né, produtos de skincare, a gente sabe que esses produtos, principalmente os nossos, né, modéstia à parte, ele tem performance. Você consegue mostrar essa performance. E são produtos que, usando vídeo, usando antes e depois, usando prova social, que tanto funciona aí, né? Para quem é da área sabe como que você consegue realmente gerar demanda, né? Então as pessoas estão nas redes sociais, muitas vezes não buscando produtos, estão ali navegando, falando com amigos, assistindo, tendo entretenimento, né? No caso do TikTok, que não é nem rede social, acho que é uma rede de entretenimento. E aí,
a sua marca aparece de uma hora para outra ali. Obviamente tem todo um algoritmo, tem toda uma otimização por trás, tem os vídeos que a gente faz, aparece de uma hora para outra e gera esse desejo. Por quê? Porque o produto tem performance. Então a pessoa olha e fala, pô, vou comprar e vou usar esse produto. E aí eu vi que a gente investia muito em Google. E qual que é a lógica do Google? As pessoas têm que buscar o produto, né? Então ela vai lá, busca o produto, então ela já sabe, ela já tem o gatilho mental ali. Então não era isso que a gente estava buscando, porque se você fica só no gatilho mental, não é que você não tem que ter ali, você tem que aparecer também, acho que, né, no Growth você tem que aparecer em todos os locais, você tem que fazer todas as otimizações possíveis. Mas se você aparece só ali, você vai ter que brigar por preço, você vai ter que investir em alguém que já estava buscando você. Então o que eu falei? Poxa, aqui a gente investe mais em Google, deve ter alguma coisa errada no modelo de atribuição. Então fomos lá, last click. Last click faz sentido em estética, em produtos que dá para demonstrar, que dá para mostrar a performance? Parece que não. Então vamos buscar um modelo de atribuição. Aí encontramos a Nemo. E aí falamos, vamos pegar um modelo de atribuição que não é do Google, que não é da Meta, que não é do TikTok, e vamos entender qual realmente é o first click. First click, para quem não sabe, né, o primeiro clique, depois tem vários touch points, o pessoal vai no Google, depois vai no TikTok, depois vai... Então, esse first click gerou o primeiro desejo. E aí tem outros modelos também que o Martin vai mostrar, que é multitouch, linear, Markov. Então eu sempre fui aficionado por modelo de atribuição desde lá de trás. Nunca deixei isso como uma área técnica do marketing. Não, quero entender isso, quero entender, porque é ali que você vai realmente alocar o seu budget. Se você não conhece onde está trazendo a venda, como que você vai alocar seu budget, né? Fica muito difícil. Então essa foi a hipótese que a gente gerou, e aí eu vou deixar com você aí trocar o resto, tá? Perfeito, obrigado. E aí foi realmente essa visão até do Renato de ter uma liderança forte, de desafiar o status quo, sabe? Porque a antiga liderança estava um pouco assim, vamos com o dado que a gente tem, que era melhor, só que o Renato conseguiu ter essa mudança. Ele entrou e falou assim, não, vamos mudar isso. A atribuição é um tema que, para muitas marcas, pode ser considerado técnico. Ele entendeu a parte estratégica disso. Porque se a parte técnica dos dados, ela é quem está conduzindo para onde vai o investimento, para gerar resultados diferentes, você tem que mudar as coisas. Então, ele trouxe essa necessidade de validar essa hipótese de gerar demanda, porque se você só investisse mais em meta, o ROAS no last click não ia mudar. Você ia continuar meio que às cegas. Faz sentido? Então é uma realidade que a gente vê muito nas marcas hoje. E aí, bom, falando um pouquinho sobre o que aconteceu, né? Eles investiam muito em Google e aí eles trocaram bastante desse investimento por social. Não foi só TikTok, mas basicamente o TikTok antes era um canal de tráfego, 1,42% das vendas, muito pouca representatividade no last click, e eles conseguiram entender qual que era o papel do TikTok, se tornando um canal de escala. Eles quase quintuplicaram o budget, aumento de 390%. Não foi só TikTok, né? Eles também tiveram uma escala bem robusta em Meta, mais visibilidade em influenciadores, mais visibilidade em CRM. Então, até a frase um pouco do Renato, né? Não era o modelo da Meta, nem do Google, nem do TikTok, era nosso. E medindo certo, a venda geral cresceu mesmo com menos desconto. E aí conta um pouquinho pra gente, eu já vou explicar como é que funciona o modelo, né? Que acho que deve ser uma dúvida do pessoal. Mas como é que foi esse movimento e valeu a pena, Renato? Sim, a gente começou a entender nos dados que vinham, né? A plataforma Nemo, para quem não sabe, já conecta a VTEX, já conecta as mídias. Então a gente já conseguia ver que quando você olhava First Click, tinha muito tráfego de redes sociais. O TikTok era uma das que mais apontava. Então falamos, beleza, vamos aplicar algumas movimentações aqui e entender se o final... Porque o que acontece muitas vezes? Você melhora o ROAS, mas a venda final não melhora. Aí não adianta nada. Parece, meteu o ROAS, olha que ROAS legal e tal, e a venda final fica ali. Né? O financeiro fala, mas vendeu igual, não adianta nada. Então a gente foi aplicando e vem entendendo que a venda final foi aumentando. E aí, conforme isso acontecia, a gente ia mais. Conforme a plataforma falava first click,
last click tá esse percentual, first click tá esse percentual, tal. E aí quando a gente foi recebendo mais dados, a gente já começou a olhar o Markov, que é outro modelo que já observa todos os touch points. Então ele olha não só o first click, ele olha os cliques que tem no meio do caminho e também o last click, dando pesos para cada um deles conforme a conversão acontece. Como é um modelo de estatístico, né? Então ele realmente vai entender que caminho que gera mais conversões e vai trazer mais peso para aquele caminho, né? Que pode ser, a gente sabe que hoje em dia não existe isso. O funil é uma coisa maluca, né? First clica aqui, depois vê um e-mail ali, depois clica na rede social, depois, poxa, esse negócio deve ser bom mesmo, vou comprar. Aí compra. Então foi nessa sequência que a gente foi mudando e foi tirando desconto, foi indo, e aí a gente conseguiu pilotar de uma forma mais correta. A gente sabe que growth é dados, CRM é dados. Se você tem o dado incorreto, você não consegue pilotar, né? E uma pergunta, teve resistência da diretoria, dos donos da empresa para mudar o modelo de atribuição? Não, a empresa é uma empresa de muita inovação, de teste, vem lá dos produtos mesmo, né? Tem vários lançamentos. Esse mês teve um lançamento bem legal, não sei se o pessoal já viu aí, Power Refiner, que tem uma espetacular performance. Então, é uma empresa que é aberta aos testes. Então, isso é a primeira coisa que você tem que ter na empresa. Se tem abertura para teste, abertura para prova de conceito, esse vai ser o mais importante, né? Então, a empresa tem muito isso, não teve nenhuma objeção, não. Perfeito, porque isso eu vejo que é uma coisa importante, né? Você precisa preparar o terreno da liderança até para conseguir, digamos assim, você vai fazer testes e aí os testes vão dar esse resultado. E se você não tiver o endosso da liderança, vai ficar muito difícil de escalar isso, né? Então, o Renato fez um excelente trabalho, tanto de preparar a liderança, ele foi engajando. Eu lembro que isso foi uma coisa que chamou minha atenção, que ele já foi engajando a liderança nas primeiras conversas, para o pessoal entender o que estava por vir. Então, quando começou a dar certo muito rápido, que tinha o endosso e depois também essa liderança muito forte. É algo que eu gosto de ressaltar, porque a ferramenta, ela vai te dizer algo, mas é algo que você precisa executar em cima para realmente, senão fica um insight, aquele insight lá que você sabe que o TikTok é bom para awareness, mas você não fez algo a respeito. Então, isso é uma coisa que é muito importante. Explicando um pouquinho para vocês como é que funciona essa questão de Markov, que é um modelo muito inovador. Antigamente, só grandes marcas dos Estados Unidos faziam in-house. E, basicamente, a Nemo utiliza cadeias de Markov para calcular o retorno incremental de cada canal. Então, basicamente, a gente vai comparar... A gente pega a jornada inteira do cliente, né? Então, o cliente passou por TikTok, por Meta, por Google, por CRM e comprou. E aí a gente vai comparar jornadas com e sem o TikTok, por exemplo, mas isso vai funcionar para todas as mídias, né? Então, poderia ser Meta. Mas, exemplo, com e sem o TikTok, quantas vendas a menos eu teria? Ele faz esse efeito de remoção. Então, com isso, a gente consegue calcular, são 30 vendas. Então, essas 30 vendas vão para o TikTok. Não é só uma discussão de last click, de first click, mas assim, quanto que foi o incremento. Então, por isso que subiu tanto a questão da Creamy, né? De 1,42% para 9 alguma coisa. E aí, como que fica os dados de ROAS para isso? A gente vai ter algo que é o last click, então, sei lá, 2,8 no Meta, 1,2 no TikTok e 5,8 no Google. O Markov, ele vai te mostrar quanto que foi incremental. Então, o Meta, por exemplo, bem mais incremental do que o last click estava falando. TikTok, muitas vezes mais incremental. E o first click é aquilo que mostra o topo de funil, de onde os usuários estão iniciando a jornada. E o Google, muitas vendas, basicamente o ROAS incremental estava sendo 3,9 e 5,8 no last click. O que isso significa? Que o last click estava mais inflacionado do que o incremento, de fato. Então existiam vendas que o Google estava só pegando crédito, que aquela venda lá, um super criativo de Meta, mas o cliente sempre dá uma passadinha no Google, pesquisa e quem leva o crédito é o Google. Eu brinco lá na equipe que é o gol de mão. Gol de mão, perfeito. Que depois que você gerou a demanda, tá tudo pronto para a pessoa, às vezes, o usuário
só busca a marca e clica no anúncio. Aí faz o gol de mão ali no last click. Perfeito. E aí, bom, falando um pouquinho dos resultados, a gente ficou muito orgulhoso com os resultados, porque no primeiro mês a Creamy vinha num cenário de não bater meta, conseguiu bater 107% da meta, um crescimento de 10% ano contra ano nesse primeiro mês, que já é bem sólido, e um aumento de 21,8% do ROAS. E o segundo mês foi melhor ainda, 120% da meta batida projetada e um crescimento de 17% ano contra ano. E alguns resultados interessantes, como o desconto dado caiu em 40%, custo por clique mais barato, porque eles conseguiram baratear o tráfego, né, via TikTok, via social, e a margem mais saudável. Aí, essa frase tá legal, né, mas eu vou deixar o Renato contar melhor, porque é ele mesmo que tá ali. Que é um projeto que foi rápido, né? A gente conseguiu colocar os dados, conseguiu plugar os dados tanto de mídia quanto de vendas, de taxa de conversão. Então, com esses dados muito rápidos, você consegue fazer os movimentos e já testar. Por isso que eu acho que foi legal, porque a gente começou em dezembro, né? Ali no mês de dezembro e já conseguiu capitanear ali em janeiro e fevereiro. Então foi bastante rápido toda a captura dos dados, a análise dos dados. E, obviamente, a gente não fica ali cego no que está vendo. A gente colocava, testava. O final aumentava, né? Aquela coisa. Aí a gente então por isso que foi legal, porque foi rápido, né? Não foi um projeto, já participei de outros projetos que eu tive que fazer o modelo de atribuição e demorou muito, né? Teve que preparar a base, data lake, aquelas coisas todas que demoram muito. E aqui acho que foi tudo meio que plug and play. E aí a gente conseguiu pensar mais na estratégia do que ficar ali no technical case ali dos dados, né? Legal. Deixa eu ver aqui. Bom, aí outros benefícios que o Renato tinha comentado, né? Aí você pode falar, Renato. Foi exatamente isso, né? Teve os dados, a plataforma já integrada, né? Acho que foi bem bacana, né? Também plugamos influenciadores, o CRM, hoje a gente usa o CRM também do modelo de atribuição. Vocês usam o Insider, né? Usa o Insider. E aí também usamos os dados na plataforma, então é tudo integrado. Então, ficou tudo ali. Então, a nossa prova de se uma coisa está funcionando em rede social, em influência, em busca, em social, vai estar ali para a gente olhar o que está funcionando mais, né? Perfeito. E aí, bom, só explicando um pouquinho do que se trata a plataforma da Nemo, basicamente a gente vai rastrear toda essa jornada do cliente, porque a gente tem um pixel que vai no site de vocês, e vai rastrear, bom, o cliente passou por Meta, por TikTok, por Google, por influenciador. E aí com isso a gente vai dar diferentes modelos de atribuição. Então a gente também tem o Last Click, a título de comparação, mas a gente vai ter muitos modelos que vão te ajudar a explicar como é que está sendo esse comportamento do usuário. Aonde que eu coloco mais dinheiro para gerar mais demanda e no fim do disso refletir no meu faturamento e no meu bottom line. Então melhorar também essa questão da margem não é só aumentar o faturamento, é como que eu reduzo o meu custo, como que eu gero mais eficiência em toda essa compra de mídia e gestão do e-commerce. Enfim, depois acho que vale até aí o que a gente preparou para vocês. A gente preparou um e-book de melhores práticas em parceria com o TikTok, para quem tiver interesse em gerar melhores criativos no TikTok. Também se inscrevendo, a gente deve entrar em contato, né, sobre a Nemo, vai mandar algum material informativo. E vai ser um prazer falar com vocês, tá bom? Então, isso em parceria com a Insider One também, a gente deixou um acesso antecipado a novas features. Esse time ficou bem animado de fazer isso em relação à parceria. E aí, bom, eu queria agradecer ao Renato por topar contar esse case com a gente. É um resultado que nos deixa muito feliz, porque crescer ano contra ano, num cenário que a meta está 12,5% mais cara, é difícil. Então a gente tem que dar uma salva de palmas para esse time que falou assim, vamos mudar as coisas, vamos fazer algo diferente. Só lembrando o quão revolucionário é fazer isso daqui. Você acha que as pessoas as grandes empresas têm coragem de fazer isso daqui, reduzir em 94% o orçamento em Google? Então é um movimento que
além de dados, além de a gente ter muita inovação no modelo de atribuição, a gente tem muita coragem de fazer acontecer. Então o resultado é algo incrível. O Renato já veio da Espaço Laser, então é um executivo com muita experiência. E, bom, parabéns, Renato, parabéns ao time pelo trabalho. Eu que agradeço o convite aí, estou à disposição, tá? Se precisar tirar alguma dúvida aí, então vamos ficar por aqui. Tá bom, pessoal, e obrigado, Insider, pelo convite.